Goiás de norte a sul. Apoio cultural Bom Lixo. Seu lixo no lugar certo. Laboratório Núcleo. Compromisso em cuidar de você. Rei das Lonas. O melhor em lonas. Top Mais. Itens de limpeza e higiene. SC Contabilidade. Auditoria e contabilidade em geral. Dental Universitário. As melhores marcas estão aqui. Condomínio Raio do Sol. Seu paraíso no Lago Corumbá 3. E o programa Goiás de Norte a Sul começa uma nova live aqui, hoje falando da interferência das mídias e das redes sociais na vida das pessoas. Nós trouxemos aqui no programa hoje duas autoridades no assunto. O Pedro Varone, que é diretor do Observatório da Imprensa, e a professora e pesquisadora Simone Tuso. Eles vão nos ajudar aqui a compreender até onde a mídia interfere na nossa vida. Olha, sejam bem-vindos. Agora aqui a gente vai aprofundar muito mais e procurar entender um pouco mais o que a mídia tem feito na vida das pessoas. E Pedro, eu começo desta vez com você para saber qual a importância e a relevância do observatório, né, que você faz parte, para a nossa sociedade. Então, o projeto do Observatório da Imprensa, ele nasce ali no final dos anos 90, lá, através de um convênio entre a Unicamp, o LabJOR, Laboratório de Jornalismo Científico, e o Alberto Dines, que é um jornalista, um dos principais jornalistas do Brasil, trabalhou em todos os veículos, né, Jornal do Brasil, na Folha de São Paulo, e sempre muito crítico, e ele achava que faltava uma instância no Brasil, naquela época, que é uma época ainda de internet muito embrionária, então não era esse mundo que a gente está vivendo. Ele achava que faltava uma instância de crítica do jornalismo, porque se o jornalismo ele é o mediador da sociedade, ele diz o que está acontecendo, quem é que de alguma forma faz essa crítica? Então foi, em certo aspecto, um projeto pioneiro no Brasil naquele momento, porque ele não é assim acadêmico, né? Assim, não tem uma feição estritamente acadêmica, embora tenha nascido na academia. E hoje a gente percebe que essa questão da crítica de mídia, como a professora Simone falou, com o projeto dela em Goiás e outros que a gente conhece, ela é uma necessidade da sociedade, né? Não só os observatórios, como os projetos de educação midiática também, que foi outro ponto comentado na nossa introdução a essa live aí, que é um aspecto importante, quer dizer, você tem que instrumentalizar as pessoas para serem críticas nesse ambiente que a gente vive, né? Desde a infância, né? Isso é uma demanda social hoje importante. Com certeza. Professora, muito obrigado pela presença da senhora também. E para a senhora, como a senhora vê hoje a mídia atualmente? Obrigada também, um prazer estar aqui. A mídia tem uma influência, né, na sociedade, e em graus, obviamente, distintos para cada receptor, mas eu costumo dizer que a mídia, ela ocupa um espaço, pensemos assim, antes nós tínhamos a influência, porque sempre fomos influenciados. A verdade é que a gente sempre tem a questão da liderança de opinião. Só que a sociedade balizava a sua liderança, eu coloco em 4 eixos, que são 4 P's simbólicos: do pai, do professor, do político e do padre pastor, que, obviamente, são representações da família, da educação, do Estado e da igreja. E a sociedade caminhava dentro dessa estrutura até a proliferação da mídia ou da exacerbação da mídia da forma que nós vemos hoje. É claro que não é só por conta da internet. Há também uma ilusão de que é a internet que fez com que acontecesse tudo da forma como acontece hoje, mas é claro que não, as coisas foram avançando. Houve também um grande impacto com o surgimento da televisão, antes disso com o surgimento do rádio. Então é claro que uma nova tecnologia, ela sempre tem um novo impacto nessa sociedade e ela muda a forma como a sociedade se desenvolve, como a sociedade se reconhece. A internet, o eixo central da internet foi, de fato, proliferar a quantidade de produtores de conteúdo. Então, diferentemente das outras mídias, onde as pessoas eram receptoras,
as pessoas se veem com a internet na condição de produtores. Então, eu acho que a grande diferença não é necessariamente a própria interferência da mídia na sociedade, porque isso sempre existiu. A grande diferença é a gente mudar essa base de quem era produtor. A gente reconhecia, né, os produtores legitimados como mídia, e agora a gente tem uma mistura entre produtores e consumidores a partir das mídias digitais. Eu penso que esse é o cerne principal. Ok. O professor Pedro, até onde isso interfere no que está acontecendo hoje, em especial aqui no nosso quintal, no Brasil, né? Essa interferência que a professora Simone mostra aí para nós, onde quem antes recebia agora está gerando informação e às vezes sem estar preparado para isso, né? Até onde isso interfere nos pilares aí do país. A professora Simone fez menção, né, sobre a relação, por exemplo, entre opinião e informação. São coisas distintas, né? Então, por exemplo, a Terra é plana, essa é uma questão científica hoje já, que a gente tem uma espécie de um retrocesso com Terra plana. É até engraçado estar discutindo isso aí, né? Se a Terra é plana. Exatamente. Então, isso demonstra que... eu acho que Humberto Eco, né, que foi um grande teórico da comunicação, da semiótica e tal, ele dizia que antigamente o idiota da aldeia, ele estava ali, fazia os seus comentários ali, mas ficava por ali. Agora isso vai para a rede. Mas isso também não é totalmente espontâneo, né, porque os fatos demonstram que houve uma certa orquestração de forças políticas e econômicas. Isso começa com a eleição do Trump, um marco, né, que quando eclode a ideia da pós-verdade e quando eclode essa ideia da fake news, né, motivada ali por políticos, ela sempre existiu, mas de alguma forma ali houve um arranjo de distribuição que depois se repetiu no Brasil. E hoje a gente vive, por exemplo, nesse momento o Twitter, as redes sociais cancelaram as contas do Trump. Então, quer dizer, o que vem a partir disso? São fatos, eu não estou nem analisando do ponto de vista ideológico, eu estou analisando do ponto de vista dos fatos. Uhum. Quer dizer, as grandes plataformas agora, elas vão poder dizer o que censurar? Pode ou não, o que pode ou não ser veiculado. Isso. Quer dizer, que mundo é esse? Então, as tecnologias vão mudando e as tecnologias são ligadas às culturas, né, sociais, como a professora Simone disse. A mídia sempre interferiu, né? Sempre interferiu, porque antigamente nesse mundo mais agrícola, vamos dizer assim, que as relações eram entre o mestre e o aprendiz, chegava lá um jornal de vez em quando, mas aí começou a ter um cinema na cidade do interior, isso passou a interferir na vida das pessoas, o rádio começou a trazer informações de um lado para o outro, e a gente passou a viver esse tipo de sociedade em que a mídia trouxe grandes contribuições, mas trouxe também grandes desarranjos. Então, a gente vive hoje esse momento em que há uma percepção, com essas recentes invasões aí do Capitólio e tal, que a gente foi longe demais, talvez, nesse processo, e agora como é que isso vai ser rearranjado, né? Então, no nosso quintal, o Brasil, a gente tem essa expectativa, né? Como é que isso vai se dar aqui no nosso território. Ok. Professora Simone, até onde as plataformas têm condições de escolher o que pode ou o que não pode ser vinculado, por exemplo, do Face, do Instagram, no Twitter, até onde isso aí, de certa forma, também é mais uma estratégia da mídia para censurar as coisas? Nossa, isso é uma conversa que... infinita, né? Olha, eu diria que essa é a pergunta do $1 milhão, né? Porque é até aí que a gente está querendo saber o seguinte, até onde é censura... Deixa eu até fazer um interlúdio aqui, porque tem muita gente que critica as plataformas por elas não interferirem. Mas até onde elas podem interferir? Né? Então, aí vem... essa pergunta é complexa porque a gente também não quer censura. Nós já vivemos esse período de censura sobre a mídia e nós sabemos que ele é tão grave quanto obviamente, você dar essa liberdade para aquilo que o Pedro colocou como liberdade para quem não tem, de fato, a responsabilidade sobre aquilo que divulga. Mas esse eixo de o Twitter ou, enfim, qualquer plataforma, o Facebook, deveria ter um rigor ou uma fiscalização sobre aquilo que está sendo divulgado.
E essa fiscalização, ao mesmo tempo que nós cobramos uma fiscalização, nós também cobramos uma liberdade de expressão. Então, penso que é por isso que nós ainda não chegamos a um denominador comum, porque nós estamos nessa imbricação entre até onde eu posso, até onde eu tenho direito e até onde também eu tenho dever e responsabilidade de divulgar aquilo que é, no mínimo, verdadeiro. Então, nós entramos aí numa discussão muito complexa, que são os direitos e deveres, que, na verdade, são simbólicos em uma sociedade que parece perder o bom senso de direitos e deveres em várias coisas. Tá? Eu tenho o direito de sair às ruas, mas eu tenho a obrigação de usar máscara. Então, esses direitos e deveres que as pessoas tentam burlar em muitos aspectos, eles também são reconhecidos na mídia. Então, o direito de divulgar, mas a obrigação de ser honesto, de ser verdadeiro, de estar a serviço da sociedade, isso também é uma relação que precisa ficar clara. Nós, de fato, ainda não temos, penso eu, um conceito absolutamente fechado nisso. De certa forma, está sendo construído, né? É como trocar o pneu do carro com o carro em movimento, né? É o que está acontecendo. Professor Pedro, como notar quando as mídias estão influenciando a nossa vida no dia a dia? Quais são as ferramentas que as pessoas precisam começar a fazer uso para perceber até onde ele está sendo dirigido por um comercial, está sendo dirigido por alguma coisa que ele receba, por alguma notícia que ele receba nas redes sociais? O senhor vai responder daqui a pouquinho essa pergunta, porque agora eu quero aqui agradecer aos parceiros e patrocinadores do programa. São as empresas que permitem que toda semana nós possamos trazer aqui temas tão importantes quanto este. Quero mandar um grande abraço para o Marcelo da Bom Lixo, Dr. Cid de Oliveira Reis, do Laboratório Núcleo, ao Rony, do Rei das Lonas, ao Joaquim Pereira, da Dental Universitário, à equipe da Top Mais, ao Tinato, do Condomínio Raio de Sol, que fica lá no Lago Corumbá 3, e também ao Antônio Silvério, da empresa Silvério Contabilidade. E pedir a você, que está nos acompanhando aí agora, que compartilhe os nossos conteúdos, que você possa também enviar para os seus amigos os nossos conteúdos. E, Rângela, está tendo um sorteio essa semana, né? É isso? O sorteio de quê, Rângela? Está lá no... Sorteio em parceria com a Bom Lixo. Um sorteio em parceria com a Bom Lixo. Então, se você vai encontrar aqui no programa como participar desse sorteio, tá bom? Bom, professor, e aí? Resposta difícil? As perguntas são difíceis, né? Porque a gente está vivendo uma complexidade desses fenômenos, né? Mas eu acho que tem duas coisas aí. Uma, a gente como produtor de conteúdo, e todos nós hoje somos, né? Então até tem uma questão que diz assim, todo mundo se tornou um pouco jornalista em certo sentido. E aí o jornalismo, eu acho que ele tem uma contribuição a fazer às pessoas, que é o seguinte: então antes de compartilhar, você precisa checar quais são as fontes, da onde vem aquilo, né? De alguma forma cruzar essa informação, se possível, usar o Google para saber se aquele veículo é um veículo que tem credibilidade, se ele foi criado agora. Para isso diminui a circulação de fake news. Então a gente, como produtor, a gente tem uma responsabilidade pelo que a gente publica nas nossas redes sociais. E às vezes a gente vê pessoas bem intencionadas, pessoas até, em certos aspectos, qualificadas em termos educacionais, que disparam fake news. Né? Talvez seja o grande gargalo dessa questão aí, é que as pessoas recebem tanta coisa ao mesmo tempo e muitas vezes as pessoas não têm a paciência, por ser tanta coisa que está chegando, de analisar. Esse é talvez o maior erro, né, professor? Não ter a paciência... Excesso, né? Essa lógica do excesso. E aí entra uma outra. A gente precisa de um certo detox, às vezes, da mídia e das redes sociais, sabe? É necessário para a nossa saúde mental, ainda mais nesse período em que a gente ficou confinado, isso já está se arrastando por quase um ano aí, né? As pessoas em isolamento social. Toda forma de lazer, de comunicação, se dá através das telas, né? Então é natural que a gente fique nelas, mas é preciso que a gente tenha um certo descanso disso também, para não ser, vamos dizer,
aquele excesso de coisas, às vezes, ele é prejudicial também e acaba causando, seja nessa lógica do todo mundo está feliz, todo mundo é bonito, que muito, né, em algumas redes prevalece, né, no tipo Instagram, que tem um pouco essa vertente, vamos dizer assim, né, só eu estou aqui, né, nas minhas condições, então isso principalmente no público mais adolescente, mais jovem, que está na formação da personalidade e tal, isso tem aspectos negativos. Então a gente precisa, as redes sociais elas têm grandes contribuições, mas é preciso dosar e é preciso que a gente estabeleça uma relação mais crítica com o que a gente recebe. Ok. Professora Simone, as novas gerações, né, estão mais preparadas do que, vamos dizer, a nossa geração, que eles cresceram junto com as redes sociais, junto com as Netflix da vida e tal. Até onde eles estão preparados para tudo que está acontecendo hoje? Essa preparação vem também da educação. Se nós não linkarmos o eixo de consumo midiático, de produção midiática com a educação, nós vamos ter problemas como tivemos com a nossa geração. Tá? Então, eles estão, obviamente, dentro de um novo formato social e dentro de uma outra forma de aquisição de conteúdo. Então, é claro que hoje eles têm a possibilidade de receber conteúdo de formas diversas, como nós não tínhamos, por exemplo. Né? O próprio ensino remoto que a pandemia nos levou mostra isso, o quanto nós dependemos hoje da mídia, sobretudo da internet, para a aquisição de conteúdos. Agora, a seleção desse conteúdo a gente aprende a partir da educação formal. Então, a gente ainda precisa, obviamente, da educação formal, que eu estou falando da escola, estou falando da família, né, para que as pessoas saibam onde esse conteúdo está. Eu estava vendo a fala do professor Pedro, me lembrou algumas coisas aqui sobre o volume de informação, e eu acho que garimpar o volume de informação que nós temos hoje é um desafio para esta geração que nasce com a internet. E eu me lembro que na década de 60 existia a música, Caetano Veloso cantava: o sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Então, o volume de informação exacerbado, ele existe hoje, mas ele sempre existiu. A grande verdade é que o ser humano nunca deu conta de digerir tanta informação. Mas é claro que agora a gente tem uma avalanche. Se nós já tínhamos muita informação naquela época, agora a gente tem uma avalanche. E nós temos uma avalanche hoje espetacularizada. Quando também o professor Pedro leva para esse lado do Facebook, da vida deslumbrada do Facebook, que é a vida da margarina, do comercial da margarina na televisão, então uma vida de celebridades, a celebrização das pessoas, então todo mundo quer estar nas mídias sociais também muito parecido com a celebridade, que vive num eixo, né, de dinheiro, poder e fama. Então, é claro, eu quero ter dinheiro, poder e fama como a celebridade tem. Então, é muito bom ser celebridade. É muito bom ser reconhecido nas redes sociais, nesta ideia ilusória de que o mundo todo é, de fato, um grande espetáculo. Né? Por isso que a gente vive um reality show. Reality show, teoricamente, não existe. Né? Porque show é aquilo que é fantástico, maravilhoso. Reality é a realidade. A vida não é um show, nem é espetacular. A vida da gente é. Viver um reality show já é também uma educação, né? Ou uma má educação para que as pessoas queiram viver uma vida espetacular que não existe. Então, penso, retomando a sua pergunta, que o desafio para essas novas gerações, para a geração que já está, mas para essas gerações que estão nascendo com a internet, é compreender de fato como digerir e como ser crítico, voltando ao eixo de criticidade de tanta informação. Ok. Pedro, como o Projor pode ajudar nesse momento com ações mais incisivas aí, para que, de alguma forma, as pessoas comecem a observar mais o que está sendo colocado aí nas mídias sociais? O Projor tem desenvolvido alguns projetos, um deles, que ficou mais conhecido, é o Atlas da Notícia, que é assim, a importância do jornalismo local.
Quer dizer, a gente precisa hoje de informação verificada e o jornalismo local ele tem que ter importância maior. Isso não acontece em função, talvez, desse ecossistema aí das redes sociais, em função de erros do próprio jornalismo, né? Quer dizer, o jornalismo ele pressupõe uma transparência. A gente precisa reinventar o jornalismo no século XXI. Isso está ligado a uma autonomia editorial, não a ideia de isenção, porque essa eu acho que ela é uma ideia que não cabe no mundo atual, porque se você se coloca na linguagem, você já não é isento, mas uma certa responsabilidade com a verdade factual, com o fato, né, objetividade na descrição das coisas. Isso é muito importante a nível local, no município. Então, esse é um projeto que eu acho um dos projetos essenciais do Projor, né? Se cada cidade você sentir a importância de um jornalismo que seja vigilante em relação aos poderes, à Câmara, à Prefeitura, aos direitos dos cidadãos, você vai passar a ter um ecossistema informativo no lugar desse ecossistema desinformativo. Então, para a gente fugir de censura, para a gente fugir de restrição desse tipo, é a educação e o fortalecimento do que é a informação. Só que com a internet também, o que acontece é uma fratura nos modelos de negócio, porque informação custa dinheiro. Né? Vocês têm uma equipe aí que tem que checar, que tem que produzir o programa, são horas de trabalho, e a sociedade precisa entender isso. Quer dizer, então, esse eu acho que é um aspecto importante da gente buscar, e é uma ação importante do Projor. Inclusive, a partir dela, a gente está fazendo hoje, eu participo de um projeto na Amazônia Legal, que é qual é a percepção dos moradores da Amazônia, de algumas cidades recortadas, né? Esse projeto é financiado pelo Instituto Clima e Sociedade. Qual é a percepção das pessoas da Amazônia sobre o tema do meio ambiente? O que os moradores locais percebem sobre esse assunto? Muito importante, né? Eles precisam ter voz, né? Até agora a gente só ouve o pessoal lá fora falando, os que estão em outros estados e quem está lá, né? O que pensa. Isso. Bacana. Muito Eu bom. acho que essas são, além do observatório, que ele como a gente falou, ele é colaborativo, as pessoas mandam seus artigos de muito boa qualidade. Hoje de manhã mesmo eu estava editando a próxima edição. Então a gente recebe artigos do Brasil inteiro, de professores, de jornalistas, com crítica de mídia, de maneira colaborativa, ninguém ganha por isso, porque, inclusive, o Observatório hoje ele não tem um financiamento próprio. Né? Ok. Então, nós vamos colocar aqui os endereços do laboratório, do Projur, do Projor, né, para que as pessoas possam entrar em contato, tirar dúvidas com vocês, tá bom? legal. Ok. Simone, você está, professorando, com um projeto também aí muito arrojado. Você falava agora há pouco com o professor em off. Que projeto é esse e o que ele tem feito aí para colaborar com esse momento também? Eu já tinha, é engraçado, né? Parece que de alguma forma as coisas se antecipam e, sei lá, miraculosamente. Mas há cerca de 2, 3 anos, eu criei um site, simonituso.com. Simonituso tudo junto, simonituso.com. E lá eu comecei a divulgar tudo aquilo que eu dou conta de produzir. Artigos em revista, artigos científicos, livros, capítulos de livros, trabalhos apresentados em eventos, tudo de forma gratuita, inclusive os livros todos em PDF, porque eu acredito nessa socialização do conhecimento. Conhecimento na estante, ele de fato é letra morta. Então, eu criei o site. Este ano, por conta da pandemia e motivada pela pandemia, eu comecei a gravar as aulas. Então, aulas para graduação, para especialização, para o mestrado, para o doutorado, que é onde eu leciono. E essas aulas todas eu estou colocando em um canal chamado Tuso de Bom. Tuso de Bom. Tuso de Bom, né? Muito criativo. Porque foi uma grande brincadeira, os alunos me chamam assim, né? E eu acabei adotando, né, o apelido carinhoso e fiz dele um canal chamado Tuso de Bom. E lá no Tuso de Bom tem muitos vídeos na plataforma do YouTube, que as pessoas também podem acessar e aprender um pouco mais, né? Então, eu queria deixar aqui à disposição, né, de todo mundo, tanto o canal do YouTube quanto o simonituso.com, para vocês verem um pouco daquilo que eu penso sobre comunicação. Ok, vamos colocar sim nos créditos aí
da postagem que a gente vai fazer para que as pessoas possam, né, conhecer um pouco mais desse trabalho. Parabéns pela iniciativa, tá bom? O pessoal da produção aqui está avisando que o nosso tempo está acabando. Quero agradecer vocês dois. Passou rápido, né? Vocês dois aí pela participação. Muito obrigado, Pedro. E parabéns pelo projeto que vocês estão realizando. Eu que agradeço, Hélio. Foi um prazer estar com você, com a professora Simone. Eu acho, parabenizo vocês aí pela escolha do tema, né, e pela possibilidade da gente discutir esse assunto, né? Muito bom. Obrigado. Ok, obrigado. Professora, muito obrigado à senhora pela participação também. Um privilégio. Eu que tenho que agradecer. Pedro, um privilégio também debater contigo. Tá? Obrigado. E muito obrigada, Wellington, pela gentileza do convite. Tá bom. Me aguardem só um pouquinho, eu vou encerrar aqui a nossa live. Muito obrigado a você que estava nos acompanhando lá na televisão, muito obrigado pela audiência, né, por estar conosco aqui toda semana. Lembrando que semana que vem estaremos de volta com mais um tema muito interessante, ok? Até semana que vem. Goiás de norte a sul. Apoio cultural Bom Lixo. Seu lixo no lugar certo. Laboratório Núcleo. Compromisso em cuidar de você. Rei das Lonas. O melhor em lonas. Top Mais. Itens de limpeza e higiene. SC Contabilidade. Auditoria e contabilidade em geral. Dental Universitário. As melhores marcas estão aqui. Condomínio Raio do Sol. Seu paraíso no Lago Corumbá 3. Em meio a essa turbulência, felizes são os que possuem um pedacinho de paz e tranquilidade para chamar de seu. O condomínio Raio do Sol fica na GO 404, a aproximadamente 160 quilômetros de Goiânia, às margens de um dos lagos mais encantadores do estado, o Corumbá 3. Com lotes de até 1.000 metros quadrados, essa é a oportunidade que você merece para morar, passar suas férias ou aquele feriado prolongado. Se você procura qualidade e variedade em lonas novas, usadas e consertos em geral, você encontra no Rei das Lonas. Lonas emborrachadas para coberturas de cargas, lonas enceradas, forração de caçambas, lonas para cider e muito mais, com 3 localizações diferentes na região metropolitana para melhor te servir. Rei das Lonas, qualidade e variedade em lonas. Com mais de 30 anos no mercado, o Laboratório Núcleo é hoje um dos mais bem equipados em seu segmento, sendo o único no estado que possui um aparelho capaz de detectar mais de 850 tipos de alergia. Com foco no atendimento humanizado, o Laboratório Núcleo é o único que abre aos domingos e feriados e libera cerca de 98% dos resultados de exames no mesmo dia. Laboratório Núcleo, cuidando da sua família. Bom Lixo é uma empresa genuinamente goiana que surgiu com a proposta de fornecer as melhores soluções em sacos para lixo, utilizando material nobre e 100% reciclado. A Bom Lixo possui equipamentos de última geração, garantindo produtividade e qualidade dos produtos. Aliado a isto, conta também com uma frota de veículos próprios e distribui seus produtos em 18 estados brasileiros. Bom Lixo, seu lixo no lugar certo. São as suas escolhas que vão te levar para onde você quiser. E se você quiser chegar mais longe, tem que escolher falar a língua que o mundo fala. Escolha estar preparado. Escolha aulas interativas. Escolha falar inglês. E se você escolhe o melhor curso de idiomas, as melhores oportunidades escolhem você. Compare, faça skill. Rafa Móveis. Móveis à pronta entrega e envio para todo o Brasil. Solicite o catálogo e conheça também o serviço de impermeabilização. Frater Odontologia. Cirurgião dentista especializado em todos os procedimentos. Próteses, implantes, aparelhos e atendimento em geral é na Frater Odontologia. Blocos e Lajes Dom Bosco, empresa com experiência e grande responsabilidade, com prazos e satisfação do cliente. Pré-moldados é na Lajes Dom Bosco. Souza Marmoraria, mármores, granitos, quartzitos industrializados.
Acabamento com padrão de alta qualidade é na Souza Marmoraria. Evolução Informática, acessórios, manutenção e reparação em computadores e impressora. Conheça a nova Evolução Informática e se surpreenda. Casa de Carnes Contra Filé. Carnes em geral e variedade em produtos nacionais e importados. 3 décadas de experiência à sua disposição. Prodeteio, uma referência no segmento automotivo no estado, com produtos, equipamentos e qualificação para o embelezamento de carros. Colégio Ciem, um jeito, coração de ensinar. Ofereça ao seu filho um caminho que o conduza ao conhecimento. Matrículas abertas. Na Casa do Aplique, renove seu visual com uma técnica sem uso de colas ou nós que não danifica o seu cabelo. Casa do Aplique, cabelos 100% naturais. Brasil Pamonharia, o prazer de comer bem. Experimente os nossos cardápios variados, além das tradicionais pamonhas de sal e doce. Viver treinamento personalizado, atendimento por agendamento, turmas reduzidas e o foco na saúde que você merece ter. RC Hair, cabelos, químicas, unhas e maquiagem. Atendimento ao público masculino e feminino. RC Hair, seu especialista em cabelos loiros. Armazém do Livro, livros escolares, literários, universitários, novos e usados para compra e venda. Volta às aulas é no Armazém do Livro.